Olá, graça e paz a todos vocês, né? Seja bem-vindo ao meu canal. Gostaria de pedir para vocês que curtam esse vídeo, compartilhem com o maior número de pessoas. Cada vez que você curte esse vídeo, convida os seus amigos, né, os seus colegas, as suas irmãs da igreja. Cada vez que você compartilha o que você curte, mais pessoas são alcançadas, né? Então que nós possamos levar conscientização e a palavra de Deus. Eu conto com sua ajuda, tá? Curta, compartilhe e que Deus te abençoe. Hoje eu vou falar com vocês sobre os filhos do século XXI. Qual a nossa responsabilidade moral como mulher, né? Na criação dos filhos, dos adolescentes, das crianças, do nosso futuro, né? Antigamente, lá no tempo dos nossos avós, o único papel da mulher era cuidar da casa e dos filhos, certo? E os maridos eram os provedores. Lá em meados da Segunda Guerra Mundial, a mulher ela foi assim meio que obrigada a sair para trabalhar, né? E aí ela chegou no mercado de trabalho, ela sentiu o gostinho de ganhar o próprio dinheiro, aquela independência, né? Ai, se sentia assim útil, importante, e ela não saiu mais de lá. Cada vez mais tem ganhado espaço, a mulher tem crescido muito no mercado de trabalho no geral, né? Hoje em dia a mulher ela não tem limite. Tem mulheres aí liderando grandes empresas, mulher dirige caminhão, mulher constrói casa, mulher faz de tudo, mulher é engenheira. Então, estamos assim conquistando o nosso espaço, certo? Mas eu vou falar com vocês da consequência de tudo isso, tá? Além dessa alegria, dessa conquista toda, existem consequências, tá? Uma delas é que a mulher hoje em dia, ela não se submete a certas situações de casamentos como ela submetia lá anteriormente. Segundo o IBGE, nesse ano agora de 2020, uma pesquisa recente, mais de 60% dos casais são separados. E só esse ano, do ano passado para esse ano, cresceu mais de 160% esse valor. É muita coisa, né? Com isso também tem crescido os novos casamentos, né? Novos relacionamentos. A mulher já não se submete como ela se submetia lá atrás, ela já não aguenta certos desaforos, vamos colocar assim, né? Ela é independente. Lá atrás ela poderia pensar, vou viver do quê se eu me separar do meu marido, né? Então eu tenho que ficar aqui e aguentar, me submeter a tudo o que acontecer. Hoje não. Hoje ela já alcançou o espaço dela, ela é independente, financeiramente independente, então não tá bom, ela se divorcia. E a consequência disso é um novo relacionamento, seja ele num casamento ou só em um namoro, né? Mas ela se relaciona novamente. Aí vamos aos filhos, né? Com a mulher conquistando o mercado de trabalho, cada vez mais ela se ausenta do lar, certo? Ela não tem mais aquele tempo. Ela tem que se dividir entre o mercado de trabalho, a academia, a faculdade, a vida social, né? E quando ela se divorcia no novo relacionamento, exige tempo, atenção. Com tudo isso, os filhos eles têm cada vez menos a atenção das mães. Eles têm cada vez menos sido assistidos pelas mães. Não tem como dar conta de tudo. Por mais que a gente ache que consegue dar conta de tudo, nós mulheres, nós somos sim multifuncionais, né? Nós conseguimos fazer várias coisas, mas uma delas fica um pouco mais desassistida que a outra, certo? E essa tem sido o grande problema, que tem sido os filhos que têm ficado para trás. E aí, com tudo isso, o filho, a gente, segundo a lei do Brasil, pelo menos, nós temos o direito de ficar aí no total, vamos colocar 6 meses com os nossos filhos, quando a gente tem, né? A gente vai lá, engravida, eles nascem, a gente fica 6 meses só, o tempo da amamentação, do costume e tudo. E logo depois a gente tem que conseguir uma forma de deixá-los para voltar ao mercado de trabalho. E geralmente é babá, ou a escola, ou a vizinha, os avós, os bisavós.
A gente dá o nosso jeitinho, né? E tem crianças, eu conheço crianças que foram pro maternal com 4 meses de idade, certo? E aí a gente se desdobra, chega depois das 6 e cuida de uma roupa, cuida da alimentação, busca na escola. E só que eles têm ficado desassistidos. Eles são criados por quem? Qual é a influência que está sobre eles? A influência da babá, da internet, do desenho, da televisão? De quem tem sido a influência? Quem tem criado esse filho? Ele tem ficado, eu creio que confuso, né? As nossas crianças, elas estão confusas. É tanta coisa, elas vão para a escola, elas ouvem certas opiniões, que, né, lá cada um tem a sua, são vários professores, então aquela mulher que está cuidando do seu filho lá, ela tem uma forma de cuidar que às vezes não seria a sua, ela tem certas opiniões que às vezes não seria a sua, e às vezes a nossa vizinha também tem os filhos dela, então já juntou com os nossos e vai cuidar também. E às vezes os nossos pais, né, às vezes nem tem tanta paciência mais, ou os avós, às vezes os bisavós, porque acontece muito, às vezes estão idosos, já tem muitos bisavós idosos já criando crianças. Todo mundo cria, menos nós que somos mães. Ah, mas eu dou tempo. Não dá. Você vai me desculpar, mas eu sou mãe, já passei por isso, e isso não acontece. Eu tenho um filho de 14 anos e um de 9 anos. Por mais que a gente tente, eles ficam desassistidos. Com tudo isso, eu fiz uma pesquisa para te explicar um pouquinho melhor, segundo as estatísticas, tá? Estatísticas. Segundo a Fundação Carlos Chagas, apenas 33% dos pais acompanham as tarefas escolares. Apenas 33% dos pais se interessam e acompanham a vida escolar do filho. Escolar, tá? Certo. Segundo as pesquisas do Ministério da Saúde, 78,6% dos adolescentes consomem álcool até isso antes dos 18, tá? Entre 11 e 17 anos. Isso sem, muitas das vezes, o conhecimento dos pais, certo? A gente trabalha fora, a gente tem muitos afazeres, então a gente não consegue acompanhar, muitas das vezes, onde tem andado os nossos filhos, né? Aqui também diz que o consumo começa muitas das vezes antes dos 11 anos. Olha só, crianças consumindo álcool. Eu li uma outra pesquisa, isso eu até escrevi aqui, mais de 1,5 milhão de mortes de adolescentes em todo o mundo está relacionado ao consumo de álcool. Acidentes e tudo isso envolvido. Adolescentes, tá? Lembre-se que estamos falando abaixo de 18 anos, muitas das vezes criança. Enquanto eu e você lá atrás, antigamente brincava de boneca, eles estão aí consumindo bebida alcoólica. 27% dos adolescentes fumam maconha. Eu coloquei aqui a maconha porque eu pesquisei sobre a maconha, que é uma coisa normal hoje em dia, né? 27%. A maioria sem o conhecimento dos pais. 37% dos adolescentes têm relação sexual antes dos 15 anos. Principalmente meninas. Principalmente meninas antes dos 15 anos. Tá? Apenas 4% usam preservativos. Isso aqui é uma pesquisa, gente, do ano passado, tá? Que esse ano pode ser que aumente muito mais. Isso é uma pesquisa, que eu creio que vai muito além disso. 4,5 milhões de meninas engravidam todo ano, abaixo dos 15 anos. Desses 4,5 milhões, apenas 1.000 dão à luz
a essa criança. Então são crianças gerando e colocando no mundo outras crianças. Tem noção do que é isso? Dessas outras 3,5 milhões de crianças, elas praticam aborto de uma forma assim clandestina, sem nenhum cuidado médico, muitas das vezes, contrai algumas doenças, a AIDS tem crescido, outros tipos de doença tem crescido cada vez mais, para a falta de uso de preservativo, doenças sexualmente transmissíveis cada vez mais, e o número de crianças engravidando, tendo acesso à pornografia, tendo acesso à vida sexual cada vez mais cedo. Nós estamos falando de uma criança de até 15 anos. Gente, isso é muito grave. Ah, Fernanda, mas você está falando que é pelo fato da mãe trabalhar fora que isso tem acontecido? Também. A gente não tem tido tempo às vezes. Não tem tido atenção. A gente chega às vezes tão cansado do serviço, naquela correria, naquele sufoco para dar conta de tudo, que os nossos filhos têm ficado em segundo plano. A gente tem participado do mundinho deles? A gente tem sentado para conversar, para ouvir qual a opinião deles? O que eles têm vivido lá na escola, no relacionamento com os coleguinhas do judô, da natação, do balé? A gente tem prestado atenção nisso? Não. E eu falo isso por experiência própria, pelo meu convívio. Isso tem crescido cada vez mais. Aqui a gente para pensar que o nosso papel, às vezes, como mãe, como mulheres sábias do nosso lar, ele tem ficado a desejar. A gente, às vezes, se esquece que eu, no meu caso, eu estou criando maridos, filhos no futuro. Esse acesso à vida sexual muito cedo, à sensualidade. Gente, é comum você ver crianças de 2, 3 anos sendo vestidas assim de uma forma sensual, dançando músicas de baixo. Vou nem citar, né? E normal, rebolando até o chão, cantando letras um tanto quanto vulgares. É normal. É uma liberdade. Ser contra isso é ser careta. É ser careta. Aonde um símbolo de mulher, né, de onde a gente deve se espelhar, no Brasil, o símbolo da mulher é uma Anitta da vida. As crianças são fãs, o maior público dela são crianças. Isso crianças desde 2 aninhos, 3 aninhos, até, né, 15, 16 anos. Crianças, gente, são esponjas. Você já parou para observar que às vezes você está conversando uma coisa com uma pessoa, a criança ela ouve e ela já pega aquilo, já aprende? Esses dias eu vi uma influenciadora que eu sigo aqui, ela tem uma filhinha de 1 ano e meio. E ela tá gravando stories e a filha dela tá lá com a mãozinha descendo, rebolando até o chão. Ela falou, gente, vocês não acreditam o que ela tá pedindo. Ela tá pedindo para assistir TikTok. Ela me viu assistindo por algumas vezes e ela quer assistir também. Olha só, uma criança de 1 ano e meio. É dessa responsabilidade que nós estamos falando. Às vezes a gente faz tanta coisa, a gente conquista tanta coisa, tem deixado o nosso papel de mãe para trás. Muitas mulheres têm desistido de ser esposa, né? Muda, casa uma vez, casa 2, casa 3, casa 4 vezes, para tentar um relacionamento duradouro para ela. São escolhas dela. E os filhos? Eles escolhem? Às vezes a gente tem ouvido tanto falar de padrasto estuprando crianças. Não podemos esquecer que eles são monstros, sim, que você colocou dentro da sua casa. Que você escolheu se relacionar. Que essa mulher escolheu se relacionar. Essa criança não pôde escolher quem entrava na casa dela, mas a mãe pôde. E tá lá, dentro. Eu vi esses dias que uma criança de 4 anos em Aracaju, creio, acho que foi em Aracaju, foi esquecida dentro do carro, morreu.
devido ao alto calor, uma criança de 4 anos foi esquecida dentro do carro. Gente, não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez. Tá faltando o quê? Eu posso aqui, é lógico, se alguma feminista me ouvir falar, ela vai falar assim, o homem, aonde tá nessa situação? Eu tô falando de mim como mulher. Eu escolhi o marido que eu estou me relacionando. Eu tenho uma liberdade de escolher. Agora, a mulher vai lá, se deita, não se dá o respeito, né? Tem relacionamentos sexuais com vários homens. Ela não escolhe com quem está se relacionando. Mas depois quer cobrar da sociedade que uma pessoa que entrou por permissão dentro da casa dela estuprou a filha dela. Eu estou entrando nesse assunto que eu sei que só quem está me assistindo aqui, eu creio que, né, que vai alcançar muitas pessoas. Eu estou falando para você que às vezes tem feito isso. Às vezes não para nem para pensar na consequência disso. Tem crianças de 2, 3, 4 anos sendo expostas a esse tipo de perigo. Com pessoas que você tem colocado dentro do seu lar, a mulher tem colocado dentro do lar sem nem pensar. Eu vi esses dias uns vídeos, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, estou fazendo, né? Várias pesquisas sobre comportamento de adolescentes e jovens. E eu vou falar para vocês, eu nunca tinha visto qual teor imoral que é um baile funk. E quem frequenta esses lugares? E muitas crianças lá. Muitas crianças. Em situações deploráveis. São pessoas que não são assistidas por pais ou por mães. E aí elas engravidam muito cedo. E elas engravidam, colocam outras crianças no mundo que também não serão assistidas por ninguém. Isso é uma bola de neve. É uma bola de neve devido a tal liberdade, a conquista que a mulher tem tido. Eu digo mais uma vez que eu não sou contra a mulher trabalhar, eu não sou contra a mulher conquistar, estudar, ganhar, mas a gente tem que pegar aquilo que a gente dá conta. Escolheu ter filho? Cuida do seu filho. Observa onde ele está, observa o que ele tem feito, observa o que você tem dado a ele, qual o tempo que você tem tirado para ele. Imagina para um pai ou para uma mãe esquecer uma criança dentro de um carro. Olha a situação que ela tem vivido. Aonde está a cabeça dela? E assim tem vários filhos jogados por aí, à mercê. Educação? Não sabe. Eu vou falar para vocês outra consequência de tudo isso, que é um segundo fator que ainda tem me preocupado mais ainda como mãe. A tecnologia, né, ela veio para agregar, tem ajudado muito. Nossa, é uma grande ferramenta. Hoje eu estou aqui falando com vocês devido a essa tecnologia. Isso é maravilhoso. Saber que eu estou falando aqui, você pode ouvir, você pode influenciar a sua vida, às vezes você vai ficar mais atento, isso é maravilhoso. Mas tem um lado ruim também. Com tudo isso que eu falei agora, sobre crianças desassistidas, adolescentes, enfim, segundo uma pesquisa que foi feita, 6 mil mães do mundo, 67% das crianças de 3 a 5 anos são capazes de operar jogos em computadores, certo? 37% usam smartphone, sabem usar o smartphone, tá? Apenas 14% sabem amarrar o próprio cadarço. E 33% que têm acesso sabem nadar. 42% sabem o endereço de casa. 37% sabem o que fazer em caso de perigo. Olha só. Uma criança hoje, eu não falo de 3 anos. Eu tenho um sobrinho de 1 aninho e pouco que ele já sabe mexer ali e procurar o que ele vai assistir no celular. Esses dias eu tava dando uma olhada sobre, às vezes, quando o filho da gente aprende a falar e fala pelo Google, né? Ou quando ele pesquisa lá desenhos animados. Você já parou para observar que tem desenhos animados da Mônica pornográfico?
dos Simpsons pornográficos. Tem desenhos na Netflix, filmes novos que lançaram agora, com ideologia de gênero. Você sabia que tem? Você já parou para observar isso? E os números ficam cada vez piores, tá? Aqui, ó, no Brasil, 97% das crianças de 6 a 9 anos usam a internet. 6 a 9 anos, tá? 89% tem redes sociais. Isso de 9 a 17 anos. Eu creio que tem muitos menores aí, né? Tem redes sociais, mas de 9 a 17 anos. Apenas 33% desse geral que eu falei tem controle dos pais. Ou seja, crianças, né, que usam redes sociais sem supervisão ou controle dos pais. É simples, né? A gente chega em casa cansado, estressado, a gente entrega o celular pra criança, ela tá calada. Vai comer, você vê um monte de vídeo aí das mães modernas, né? Elas se acham modernas, coloca lá o celularzinho, o filho não presta atenção na comida, então ele come e fica assistindo o vídeo de vários desenhos lá. Ele já fica o tempo todo com o celular na mão. Já é criado assim, né? Ele já tá acostumado. Aquilo ali já faz parte do mundo dele. E aí os números são cada vez piores. Eu teve um fato que acho que me assustou mais que todos. Eu pesquisei, tá? Eu tô aqui hoje falando com você porque há uns meses atrás eu tive um fato que aconteceu com meu filho e eu supervisiono, tá, tudo que ele vê no celular. E esses dias, tempo atrás, meu filho, né, uma amiguinha, e ele recebeu uma foto dessa amiguinha sensual, seminua. Eu fiquei tão assustada com aquilo. E o que mais me assustou é que os pais não sabem disso, tá? Eles não sabem. Ou melhor, eu nem sei se ela tem pais ou se é criado por outras pessoas, mas simplesmente eu não sabia, gente. Juro pra você que eu achei que essa prática de trocar fotos assim era só pros adultos, né? Tudo tão comum pros adultos. Aí eu fui dar uma pesquisada. 70%, segundo uma pesquisa da Santa Mônica, tá? Do Hospital Santa Mônica, 70% praticam sexting, que eu não sei se é assim que pronuncia, mas é uma palavra nova para mim. Nem sabia que ele existia, já existe há muito tempo. Isso é um termo muito usado pelos psicólogos, que significa o seguinte: é envio e recebimento de fotos nuas entre adolescentes. Gente, eu como mãe, eu fiquei muito assustada com isso. Aonde eu estava, que eu nem sabia que isso existia. Gente, eu sou uma mãe atenta. Meus filhos não mexem no celular sem minha supervisão. Eu tô sempre ali olhando. Eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que existia essa prática entre crianças. Os pedófilos não precisam mais ir atrás das crianças, elas já mandam foto para eles. Gente, isso é a partir dos 9 anos de idade. Uma menina, um menino já manda foto nu, um pro outro. Isso cai nesse mundo virtual, sabe-se lá Deus aonde tem fotos. E olha, segundo o que eu pesquisei, sem conhecimento dos pais. Os pais não sabem que isso acontece. Você tem entregado o celular pro seu filho e fica ali cada vez mais. Se o dia que ele passa acordado, né, fora que ele passa dormindo é de 12 horas, dessas 12 horas, gente, tem criança aí que fica 8, 9 horas no celular. Tem criança que fica até 4, 5 horas da manhã com o celular e o pai não sabe o que ela tá vendo. Ele não tem nem curiosidade de saber o que ela tem visto. Eu estou falando porque eu vejo. É do meu convívio isso. E aconteceu comigo de eu não saber que essa prática existia. Tem noção da seriedade disso? Imagina uma criança com 9 anos que devia estar brincando, tá mandando
fotos nuas para outra criança ou até para um pedófilo sem saber que ele é pedófilo. Gente, isso é muito sério. Eu venho falar hoje como mãe para alertar vocês. Eu não é pensamento machista. Eu só acho que a gente tem deixado nossos filhos muito de lado. Eu sou cristã. E eu, como mulher cristã, eu creio que eu não tenho praticado o que a Bíblia me ensina como mãe para praticar. Os filhos hoje estão sem limites. Por a gente trabalhar, por a gente ter essa vida corrida, por a gente querer ganhar o mundo, a gente tem perdido eles. A gente tem deixado eles à mercê. A gente não tem tempo mais para educar os nossos filhos. E aí a gente às vezes quer comprar um presente bom para suprir essa falta que a gente faz. Esses dias eu tava passeando no shopping e mamãe virou pra filha e falou assim, cala a boca. A menina tinha uns 3 anos. A menina virou assim, cala a boca você não manda em mim. 3 anos a menina tinha. E ela respondeu à mãe assim, sabe o que a mãe fez? Continua andando. Está sendo criados filhos sem limites. Eu tenho visto nas redes sociais várias vezes, muitas mães colocam aqui sobre a violência para com a criança, porque não pode bater numa criança porque ela fica traumatizada. Olha, eu apanhei tanto, não sou nenhuma serial killer, não morri e tô aqui para contar. Eu fui educada pela minha mãe. Não sou a favor de abuso, de espancamento, mas a Bíblia diz que a gente tem que corrigir com vara. É muito clara a palavra na Bíblia que diz que quem ama teu filho, educa. Nós não temos educado. A gente não tem nem atentado a isso. Um bando de crianças aí cuspindo. Eu presenciei na escola do meu filho uma criança cuspindo na professora. Sabe o que ela podia fazer? Nada. Porque os pais não fizeram em casa. Eu tinha uma conhecida professora que tinha 2 meninas de 9 anos se beijando dentro da sala de aula, 2 meninas. Ela foi corrigir, a mãe processou ela. Esse é o mundo a qual nós temos vivido. Nós temos confundido liberdade com libertinagem. Nós temos confundido alcançar lugares altos com deixar o que é principal de lado. Minhas queridas mulheres, olha o legado que você vai deixar aqui na Terra. A nossa vida aqui é tão curta. Só faz aquilo que você tem condição de fazer, que você dá conta. Dá conta de ser mãe e ter um serviço, ser empreendedora, vai lá, arrasa, faz sucesso. Não tem? Escolhe um. Não é por uma realização, às vezes pelo seu ego, que você vai ter um filho, uma filha que você não vai poder cuidar. Estamos criando o nosso futuro. O futuro do país, o futuro do mundo está nas nossas mãos. Mães, e colocamos filhos no mundo. Está em nossas mãos escolher engravidar, não engravidar. Eu sei que a vontade de Deus seja feita, mas eu consigo me prevenir. Gente, eu não consigo entender aonde é mais fácil lutar para legalizar um aborto do que convencer uma mulher a se prevenir. Porque o homem também tem obrigação de se prevenir. Tá bom, ele tem também a obrigação de se prevenir, mas a consequência é sua. É você que opta em ter relação sexual ou não. Eu vou te falar a verdade. Vamos supor que fosse solteira e, não sei, se eu vivesse nessa vida que essas mulheres vivem, cada dia com um, você vai confiar se o homem está tomando remédio, está se protegendo ou não? Quem tem que se proteger é você. A consequência é sua. É um filho que você vai colocar no mundo. Esses dias eu vi aí brigando que é fácil os pais que fazem os filhos e somem por aí. Esse homem que sumiu é o homem que você escolheu para se relacionar. Não é o seu filho que tem que pagar pela consequência do seu erro ou pela consequência da irresponsabilidade dele. Somos nós, adultos, maiores de idade. Eu venho falar hoje para você como mulher cristã. Mas você tem pensamento machista? Eu sou anti-feminismo.
Sou mesmo. Antifeminismo. Porque de verdade, o feminismo, pra mim, o feminismo real, tá? Vá lá, estuda, pesquisa, sabe do que você tá falando. Não me agrega em nada. Eu sou mulher e eu não sou feminista. Eu sou mulher cristã. Minhas irmãs, tudo isso que eu tenho falado, que eu tô falando aqui, acontece lá fora no mundo, tá? Mas acontece dentro da igreja também. Acontece no meio cristão. Nós temos deixado a nossa responsabilidade moral para com nossos filhos de lado. Tem filhos de irmã da igreja aí, ó, fazendo sabe-se lá o que no celular. Tem filhos de irmã de igreja aí, ó, que não tem respeito pelo outro. Nossos filhos, o que eles têm aprendido de nós? Que nós, como mulheres cristãs, mulheres, temos ensinado aos nossos filhos? Quais os padrões? O que eles têm levado lá para fora? Para e observa o que o seu filho tem acessado na internet. O que ele tem visto. O que tem influenciado o seu filho. A gente tem que essa responsabilidade. Eu li aqui uma matéria que eu achei muito interessante. E eu juro pra você que eu fico preocupada com isso. Essa matéria aqui é de 2013. Vou falar de Steve Oskar. Eu não sei o nome dele direito, só sei que ele é um co-criador da Apple, né? Essa marca tão famosa. E ele fez a seguinte afirmação. Ele afirmou que dispositivo no futuro terá consciência própria, sentimentos e serão os nossos melhores amigos. Ele está falando do celular, tá? Do computador. Nossos melhores amigos. Eles vão ter consciência, sentimentos. Tá aqui, tá? Isso é futuro muito próximo. Está chegando. Tá aqui. Até 2030, segundo esses pesquisadores de tecnologia, nós teremos smartphones implantados no nosso corpo. No nosso antebraço aqui, ó, será o teclado. Ou seja, a gente vai dormir e acordar conectado. Com tudo isso, nossos filhos também. Se hoje, 2020, nós, mães, não estamos dando conta de tudo e ainda de acompanhar os nossos filhos, em um futuro muito próximo, se eles não forem devidamente acompanhados e educados, criados de uma forma correta, se a gente não desempenhar o melhor papel que a gente pode como mãe, como que será? Hoje a gente vai lá e tira o celular, né? Deixa de castigo. E lá na frente, como vai ser? Ou seja, ele vai se relacionar com o computador, ele não vai precisar mais se relacionar com ninguém, a vida dele vai ser só virtual. O que vai acontecer? Sexo virtual já tem acontecido, gente, com as nossas crianças. Você imagina lá na frente. É por isso que eu, como mulher cristã, eu venho falar com você. Se posicione. Nós não estamos mais em tempo de brincar de ser crente, brincar de ser cristão. Nós estamos em tempo de clamar pela nossa nação, de nos despertarmos, de orarmos como mulheres de Deus, como verdadeiras mães, sabe? Pedir a Deus por misericórdia, por sabedoria. Tirarmos o tempo que a gente puder, cuidar dos nossos filhos. Olha, é muito bom você poder dar o melhor para o seu filho, materialmente dizendo, é muito bom. Mas é melhor ainda criar um caráter para ele saber enfrentar esse mundo a qual nós estamos vivendo e o futuro a qual está chegando. Que a gente possa colocar essa... Então, eu vi uma filósofa chamada Maria Homem, não gosto nem de dar ibope para ela, mas eu achei ridículo,
vou citar aqui para vocês que ela disse que daqui a 10 anos o conceito família não vai mais existir, não tem mais espaço para o conceito família, nem para o conceito religião. E eu vou falar uma coisa, se nós não despertarmos e acordarmos para sermos verdadeiras mulheres cristãs, ela tem razão. Não vai existir mais família. Não vai ter tempo nem espaço mais para família. Nem para uma vida cristã. Nem liberdade para isso. Eu vou ler um versículo para vocês que fica em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos seus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentados em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantares. Em todo o tempo. A única forma que nós temos de lidar com tudo isso é a palavra do Senhor. E isso as pessoas não têm enxergado. Que essa cultura moderna, a qual tem sido imposto o tempo todo para nós, tem sido a destruição total, a depravação total da nossa sociedade. Que nós possamos fazer a diferença, que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos despertar cada vez mais. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.